Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, veremos o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, dentro da política do seguro rural. No caso dos seguros agrícolas, existe aquele risco de catástrofe climática que nós vimos. Um evento pode ocasionar perdas em muitas propriedades, o que torna o seguro agrícola mais caro do que outros seguros. Assim, a ideia do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural é o governo fornecer uma subvenção ao produtor rural referente ao prêmio desse seguro, em que o produtor apresenta uma proposta de aquisição de um seguro agrícola a uma seguradora participante desse programa. Essa seguradora consulta o mapa se o produtor em questão e sua proposta estão habilitadas a receber. A subvenção será então o pagamento à seguradora de parte do prêmio pelo mapa, sendo o restante deve ser pago pelo produtor. Para gerir esse programa foi criado o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, as comissões consultivas e uma secretaria executiva. E a princípio deveria-se ter um plano trienal. Alguns estados também têm programas de subvenção, como o estado de São Paulo e Paraná. A título de exemplo, vamos analisar como é a sistemática, de forma simplificada, do prêmio do seguro rural. Na safra 2020-2021, os produtores de algodão, arroz, milho, a primeira safra, e soja, dentre outros, poderiam ter até 30% do prêmio do seguro dessas lavouras pago pelo governo federal ou até o limite de 48 mil de subvenção, o que for menor. Em um seguro cujo prêmio então é de 200 mil, esse seguro seria o valor total do prêmio desse seguro. Temos que 30% do valor desse prêmio seria igual a 60 mil. 30 vezes 200 mil. Contudo, veja que esse valor da subvenção está limitado a 48 mil. Assim, de fato, o governo pagará 48 mil do valor total de 200 mil, que era o prêmio desse seguro. E o produtor deve pagar o valor restante, 152 mil. Os percentuais de subvenção sobre o prêmio e os limites anuais variam de acordo com a modalidade de seguro, agrícola, florestas, pecuário ou aquícola, quanto ao grupo de atividades, ao tipo de cobertura e tipo de produto. Dentro da modalidade agrícola, por exemplo, nós temos os riscos nomeados e multirrisco. Os riscos nomeados é aquela apólice de cobertura em que são selecionados por parte do produtor apenas alguns riscos de interesse, por exemplo, apenas granizo. Já uma apólice multirrisco é uma apólice que contempla vários outros riscos. O tipo de produto, nós podemos ter um seguro de custeio e produtividade, um seguro de receita, dentre outros que iremos ver adiante. O percentual de subvenção, então, dependendo se for risco nomeado, será até 20%, e um multirrisco para receita será até de 30%, mas esse valor ainda limitado a 48 mil. A título de exemplo, nós temos aqui os indicadores do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para o Brasil em 2019. Vemos que o seguro mais utilizado é o seguro agrícola, com 44 mil beneficiários e uma área segurada de 4.395.000 hectares e um valor arrecadado com prêmio de 588 milhões e um valor de subvenção de 313 bilhões. O menor valor de subvenção pago para o governo foi para a modalidade pecuária, de 485 mil, e também um menor valor com prêmio nesse momento e uma menor quantidade de beneficiários, seguido da modalidade florestal. O seguro pode ser, então, de produtividade e custeio. Nesse tipo de seguro, o limite máximo de indenização é calculado com base no
valor de desembolso para o custeio da lavoura segurada. É importante que o produtor mantenha as notas fiscais dos produtos adquiridos para comprovar esse custeio da produção. É devida indenização quando a produtividade obtida com a cultura é inferior à produtividade garantida na apólice, comprometendo a capacidade de pagamento do valor de custeio. O seguro de produção, produtividade e preço, o limite máximo de indenização, o LMI, é calculado com base na produtividade garantida para a área a ser segurada, multiplicada por um preço estabelecido no momento da contratação, por isso é produção. Considera a produtividade e o preço estabelecido. Esse preço utilizado na contratação será o mesmo utilizado no caso de uma eventual indenização. O seguro de faturamento ou receita, o limite máximo de indenização é calculado com base no faturamento a ser obtido com a produção, considerando a produtividade esperada, o preço do produto no mercado futuro e o nível de cobertura contratado. A indenização ocorre quando a produtividade obtida e ou o preço de mercado da cultura na época da colheita reduzam o faturamento obtido a um nível inferior ao faturamento garantido nessa apólice. Importante considerar que o preço do produto contratado na contratação e na indenização não é aquele praticado nas regiões produtoras, mas sim aquele observado nos contratos comercializados na B3, que é a Bolsa Brasileira. Por fim, temos o seguro de índice climático, em que o limite máximo de indenização é calculado com base no valor esperado pelo cliente a ser embutido com a produção. Considera oscilações climáticas, sendo as principais a temperatura e a precipitação. Os resultados são apurados por meio de consulta a bases públicas de coleta de informações meteorológicas e essa indenização é calculada por meio da verificação dos índices coletados e os índices segurados pelo cliente. A indenização ocorre por meio da apuração desses índices. No seguro agrícola, é importante que o produtor, dentre outros, considere a sua apólice a produtividade esperada, que é o referencial de potencial produtivo na lavoura, o nível de cobertura, que será o percentual de proteção garantido pela apólice aplicável à produtividade esperada, os riscos excluídos, que normalmente são perdas causadas, por exemplo, por plantio fora do período indicado pelo zoneamento agrícola de risco climático, assim como falhas de manejo. A apólice ainda pode considerar coberturas adicionais, que é a possibilidade de contratação de coberturas adicionais à básica, tais como cobertura de replantio. A título de exemplo, vamos considerar um seguro de custeio da Aliança, com uma classificação de multirrisco. Vemos que, por ser uma classificação de multirrisco, as coberturas básicas contempladas são incêndio, ventos fortes, granizo, geada e chuva excessiva. Esse seguro pode ser contratado para a cultura de trigo, milho primeira e segunda safra, soja e algodão. Coberturas adicionais: inundação, seca e não germinação, uma franquia que varia de 0 a 20%, com nível de cobertura de 65% a 75%, limite máximo de indenização calculado pelo custo vezes a área, em que o valor da indenização será calculado por meio dessa expressão, igual à produtividade esperada menos a colhida, ou seja, a diferença de produtividade, isso dividido pela produção segurada, vezes o custo de produção, vezes a área, menos a franquia. Vamos considerar um exemplo. Considere uma cultura de soja com valor de custeio de R$ 1.900 por hectare e uma produtividade esperada de 3.000 quilos por hectare, que é igual a 50 sacas de 60 quilos. O cálculo do limite máximo indenizável para esse seguro de custeio. O valor de custeio, como vimos, R$ 1.900 por hectare. O limite máximo indenizável será a área, 100 hectares, vezes o valor de custeio. 100 vezes 1.900 será igual a 190 mil.
Esse é o limite máximo indenizável, mas não necessariamente o valor da indenização. Vamos calcular agora o valor da indenização, considerando uma produtividade obtida de 1.200 kg por hectare. Lembre-se que a produtividade esperada na contratação do seguro foi de 3.000 kg por hectare. O nível de cobertura contratado, nesse exemplo, foi de 70%. Nesse caso, a produtividade segurada será dada pela produtividade esperada, 3.000 kg por hectare, vezes o nível de cobertura, 70%, mas devemos calcular como 3.000 vezes 0,7, nunca 70% dessa forma. Isso resultará no valor de 2.100 kg por hectare de produtividade segurada. Se o produtor obteve uma produtividade de 1.200 kg por hectare, o percentual de perda em sacas, por exemplo, uma vez que 2.100 kg representam 35 sacas e 1.200 kg 20 sacas, será dado por 35 sacas menos as 20 sacas obtidas, dividido por 35 sacas, que é a produtividade segurada, vezes 100. O percentual de perda, nesse caso, foi de 42,857%. A indenização, então, a aplicação desse percentual sobre o limite máximo de indenização que calculamos antes, de 190 mil. 190 mil vezes 0,42857 será igual a 81.428 de indenização que o produtor irá receber por essa perda de produtividade. Perceba, e é importante considerar que o nível de cobertura, então, não irá garantir essa produtividade esperada total do produtor, mas apenas a produtividade segurada, obtida pela multiplicação entre a produtividade esperada e o nível de cobertura. E veja que o nível de cobertura, por exemplo, para o seguro da Aliança, não contempla 100%, mas tem um intervalo de 65% a 75%, e de forma geral os seguros agrícolas não contemplam 100%, ficando em torno deste intervalo, 65% a 75%. Encerramos esse vídeo que tratou do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo e até a próxima.